Prazer ter você aqui, uma presença muito importante para nós. Você participou ano passado da eleição aqui em São Paulo, candidata a vice-prefeita junto na chapa do Arthur, e vocês bateram muito na tecla do plano diretor, né? Foi a grande temática da eleição. A minha primeira pergunta é meio simples, mas é que muitos leitores não sabem. O que é um plano diretor? Se você puder resumir ele em linhas gerais. Claro, posso sim. Plano diretor é um conjunto de leis, não é uma lei só, tá? É um conjunto de leis e regras que determinam como vai ser o crescimento na cidade. Ou seja, onde nós vamos construir indústrias, onde vai ser residencial, que tipo de comércio pode ter em cada lugar, é, que largura terão as ruas, se vai ter ciclovias ou não, aonde serão isso, que tipo de prédio vai construir, que altura, tudo isso é determinado pelo plano diretor. Né? Sim. E aí você tem o plano diretor propriamente dito, que é o que a gente chama de plano estratégico, e tem as leis que complementam, como a lei de uso de solo e algumas outras leis. Sim. Antes de você entrar para o mundo da política, eu queria te falar, você trabalhou com o ramo imobiliário, certo? Sim, 25 anos. Então, eu imagino que você deva saber o que o plano diretor de São Paulo trouxe de dificuldades para esse setor aqui. O que ele complica em áreas de construção, o que ele encarece algumas obras e dificulta a compra de casas aqui em São Paulo. Eu queria que você pudesse comentar um pouco dessas dificuldades que ele impõe sobre a vida das pessoas. Os planos diretores aqui de São Paulo, eles tiveram alguns problemas, e aí eu posso dizer que nós tivemos problemas desde o primeiro plano diretor, a Uhum. gente teve alguns problemas, principalmente porque se imaginava uma cidade ideal. Então, assim, olha, as casas terão todas 5 metros de frente, né? Terão um distanciamento de uma para outra, todas elas terão que ter árvores na porta, né? Foi desenhado um modelo e este modelo foi sendo. São Paulo foi feito fazendo loteamentos, né? Então, teve, por exemplo, a companhia City fez grandes loteamentos na Lapa, o Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, Higienópolis, Uhum. e outras empresas fizeram loteamentos na cidade. Né? E esses loteamentos, porque aqui era tudo mata, eram Sim, sim. fazendas, né? E esses loteamentos eles foram crescendo a cidade e fora do centro foi criando as grandes casas, que foram as casas da Paulista, as casas dos Os Jardins, casarões. os casarões de Higienópolis, etc. Então, essa foi o primeiro crescimento da cidade. Aí, em 1971, quando a cidade começou realmente a crescer demais, ela falou assim, não, precisamos colocar um outro ordenamento. Né? E o ordenamento ele continuou com aquele mesmo, vamos dizer, aquele mesmo raciocínio de que quanto mais distante, quanto menos pessoas eu tivesse no bairro, Uhum. a minha qualidade de vida seria melhor. Então você Né? foi afastando as pessoas. E aí isso foi afastando as pessoas. Tá? E esses miolos, né, que são Higienópolis, Jardins, Jardim Europa, esses miolos, né, de bairros consolidados, eles passaram a custar fortunas. Por quê? Porque todo mundo queria ir para lá e não Sim. tinha mais. Deus só fez uma terra, né? Não dá para fazer mais. Né? Então, terreno a gente fala que é um bem que é finito, né? E aí as pessoas começaram a se aglomerar pelo preço. Elas começaram a sair do centro da cidade, aí foram lá, sei lá, cresceu, foi para Santa Cecília, aí desceu um pouco, foi para o Paris, né? Foi Foi para o indo para as lado da periferias. Moca, Foi indo mais exatamente. para Isso longe. era periferia. Aí o negócio começou a apertar mais ainda, ele foi indo, e hoje infelizmente, nós temos casas inadequadas, né, construídas nas nossas, onde deveria estar preservado, que são os nossos mananciais, em torno, por exemplo, da Billings e de locais que a gente deveria estar preservando e não agredindo. Né? Mas isso foi por causa do raciocínio Da mentalidade. errado, Da da me- mentalidade errada,
no princípio errado de que você vive bem quando você tem poucos moradores num local. Na verdade, essa máxima foi destruída já há alguns anos, mas o plano diretor de 2014 ele continuou com esse mesmo raciocínio. Ele teve alguns avanços, né? O plano de 2011. Quais foram os avanços que a gente pode falar que teve? Ele teve, por exemplo, o que a gente chama de fachada ativa. Ele teve obrigatoriedade da fachada ativa. A fachada ativa é proibido hoje você fazer aquelas muralhas. Né? Então, era muito comum você fazer aqueles condomínios que era um quarteirão inteiro, muro, Fecha muro, tudo e e uma cerca. entrada só. Isso hoje é proibido. E é bom que seja proibido, porque onde não circulam pessoas é um local é risco, seguro. é um lugar. É um local de risco. Local de risco. E aí essa mentalidade começou a mudar um pouquinho. Então se fez esse fachada ativa, né? Sim. A gente do mercado sempre dizia, gente, nós precisamos fazer prédios mais altos. Os prédios em São Paulo são de 20 andares, 14 andares, 18 andares. Baixo, né? Pouco. É muito baixo. Para a área que eles têm. Exatamente. Hoje a tecnologia te permite fazer 30, 35 andares, né? Com um custo muito viável. Então, a gente precisava mudar esse raciocínio. Só que fez-se isso, ou seja, se autorizou um crescimento vertical da cidade, mas eles criaram o que eles chamam de eixos de estruturação, que é em torno, até 300, 400 metros, em torno de metrôs, trem e corredores de ônibus. Isso só é 3% da cidade. Esses terrenos que permitiram que crescesse é 3% da cidade. É muito pouco. É muito pouco. Aproveitamento baixo do terreno. Um aproveitamento baixíssimo. Então, hoje, o que a gente precisa urgentemente? Nós precisamos adensar a cidade. Então, a gente precisa construir prédios mais altos para eu ter mais moradores. Eu tendo moradores, e isso é uma coisa que todo mundo que está no mercado imobiliário sabe disso. Você vai para um lugar, que nem eu comprei um apartamento na Vila Leopoldina. Quando eu comprei lá, todo mundo falou, nossa, você vai morar longe, né? Na beira da Anhanguera, ali não tem nada. Realmente não tinha. Fez o prédio que eu moro, que são 4 torres, fez o prédio da frente, com 2 torres, e outro do lado com mais 3 torres, e outro de 2 torres. Lá já tem. Tem o Extra em Anguera, tem padaria, uma padaria 24 horas maravilhosa, 3 farmácias, 2 supermercados, e ali tem pelo menos uns que eu posso lembrar agora, uns 5 cabeleireiros. É a demanda, né? Um prédio comercial com dentista, médico, papapá. Ou seja, quando você constrói, todo o resto, a estrutura vem em volta. Porque tem a demanda, né? Agora tem pessoas morando ali e agora... Exato. É propício. Não tinha por que fazer uma padaria. Né? Então, você sabe que quando o bairro é novo, quando você constrói, você vem com o resto. Então, por exemplo, você vê um bairro como a Barra Funda, por exemplo. Sim. A Barra Funda, ela era um bairro industrial. Deixou de ser um bairro industrial, hoje é um bairro residencial. A densidade demográfica lá é de 3.000 pessoas por cada quilômetro quadrado. Baixíssimo. Baixíssimo. Manhattan tem 23.000 pessoas por quilômetro quadrado, que é uma das melhores cidades do mundo. Paris tem 21.000 pessoas por quilômetro quadrado. Aqui a gente espaça muito, a gente afasta muito. A média da cidade é 7.000. A média da cidade de São Paulo é 7.000 pessoas por quilômetro quadrado. Baixíssimo. Baixíssimo. Bom, outro ponto que me vem agora, você falando dessa proposta de verticalização, que isso pode levar principalmente a um barateamento dos custos, dos preços de aluguel, de compra de casa, etc. Isso me vem à mente moradia popular, que foi uma pauta importante dos nossos adversários na eleição do ano passado, que foi o Guilherme Boulos. Sempre levanta essa pauta de moradia popular, moradia para os pobres, etc.,
E a gente normalmente fica à mercê desse discurso, porque os liberais dificilmente, às vezes, não têm um argumento sólido para rebater esse tipo de falácia. O que a mudança do plano diretor, mais voltado para o seu projeto, para o projeto que foi feito ano passado durante a campanha, pode contribuir para favorecer os mais pobres a obter uma moradia? Vamos lá. Qual é o problema? Primeiro, vamos ver o problema que nós temos hoje. Tá? Hoje, 67, quase 70, 68, vamos arredondar para 70, 70% da população está fora do centro que a gente chama de centro ampliado. Sim. Centro ampliado é ali os bairros mais consolidados. Tá? Uhum. Depois eu posso até te mostrar um mapa. Claro. Então, o centro ampliado, 30% dos moradores de São Paulo moram dentro do centro, que a gente fala em intramuros. Por que a gente fala em intramuros? Sim. Porque nesse centro ampliado, eu tenho hospital, teatro, cinema, toda a estrutura, água, luz, esgoto, tudo que você pode imaginar ali. E 70% da população, 68% da população estão fora disso. E demoram, pasme, em média, 5 horas no ônibus, no metrô e no trem para chegar em casa. É 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Esta é a média. Tem gente que demora mais que isso. Vamos pensar nas consequências disso. Bom, a primeira é o gasto excessivo com transporte. A poluição do transporte. A aglomeração. Agora, em tempos de pandemia, você tem que pensar nisso. A aglomeração. E a qualidade de vida dele e da família. Porque quando ele fica 5 horas a mais longe da família dele, ele educa menos os filhos, ele se dedica menos, ele tem uma qualidade, ele descansa menos, ele tem uma qualidade de vida menor. Para você ter uma ideia, uma pessoa que mora no centro da cidade, aqui dentro do centro, e demora 15 minutos para chegar no trabalho, ela tem uma expectativa de vida há 23 anos maior do que quem mora lá no Itaim Paulista ou lá em Parelheiros. Então, uma pessoa que mora lá fora, ela mora no Sudão, enquanto quem mora aqui mora na Suíça. Este é o nosso problema. Né? E esse é um problema social grave que precisa ser combatido. E a maneira de se combater é qual? É baratear o imóvel e colocar os imóveis mais próximos do trabalho, para que essa população tenha a chance de morar perto do trabalho e tenha melhor qualidade de vida e maior inclusão social. Né? Parece discurso de esquerda, né? É porque eles se apropriaram disso, né? Mas esta é uma verdade. Tá? Para o Estado, custa mais caro fazer metrô, ônibus para trazer as pessoas. Subsidiar a condução para trazer a pessoa do que subsidiar um imóvel para ele no centro. Tá? Então, se você libera a construção de torres mais altas, para você chegar num adensamento, você barateia o preço do imóvel. Por quê? Porque o que é caro aqui no centro é o terreno. E se você vai fazer 100 apartamentos ou 300 apartamentos no mesmo terreno, claro que o terreno vai ficar mais barato por apartamento. Porque a construção custa a mesma coisa na Vila Mariana e no Itaim Paulista. O tijolo, ferro, tudo que você gasta a mesma coisa. A grande diferença entre uma casa custar, numa periferia, uma casa custar 250, 300 mil, e a mesmo tamanho de casa custar 1 milhão, 1,5 milhão, é o terreno. Então, vamos dizer assim, o melhor programa social que
que se pode fazer hoje, em termos de habitação, é mudar as leis de limitação de construção. Essa é um dos pontos mais, vamos dizer assim, mais graves que a gente sofre. Sim. Tá? Por exemplo, hoje só é permitido, pela lei atual, só é permitido no que eles chamam de miolo de bairro, ou seja, locais que ficam a mais de 400 metros do metrô, 500 metros do metrô, só é possível construir 8 andares. Quantos prédios você viu construindo em miolo de bairro? Quase nenhum. Você só vê construindo aonde? Perto do metrô, da Rebouça, dos dois lados da Rebouça, dos dois lados de todas as avenidas. Por quê? Porque 8 andares, se eu for fazer um prédio de 8 andares, é inviável. Eu não vendo. Se eu quiser construir um prédio de 8 andares, eu não vou vender, porque o prédio vai ficar caro, o condomínio vai ser caríssimo e o IPTU vai ser caríssimo. Não compensa. Então, eu não consigo vender, não compensa. Então, uma das coisas que a gente precisa acabar é com essa história de 8 andares em miolo de bairro, né? E aumentar as áreas que você pode construir prédios altos e, importante, alargando as calçadas, que isso também é uma tendência, é uma das diretrizes do plano atual, que é calçada larga, para que você conviva, pedestre, ciclovia, que você possa ter calçadas largas, para você estimular a mobilidade sem o automóvel. Né? Então, se a pessoa mora perto do trabalho, ela consegue ir de bicicleta. Né? Aí, o que eu faço? Aí eu alargo as calçadas. Então, esse espaço todo, a gente tem que ganhar em calçadas, com ruas largas, para que o pedestre possa caminhar, né? Com fachadas ativas, ou seja, permitindo comércio nas regiões residenciais, né? Que uma coisa que não era permitido, mas nesse plano foi, mas eu acho que precisa ser mais ainda, ou seja, permitir comércio se instalando ali nas áreas residenciais, que aí as pessoas vão a pé, no supermercado, no cabeleireiro, no barbeiro, sabe, no pet shop, as pessoas vão É uma integração maior. Exato. Qual é a tendência que a gente defende? Prédios mais altos, né? Calçadas mais largas, né? E centralidades desenvolvidas. O que eu chamo de centralidade? Centralidade, por exemplo, o centro de São Paulo é uma centralidade, né? Ali tem emprego, ali tem isso, tem aquilo. Tem uma outra centralidade, que é, por exemplo, a região da Faria Lima. É uma outra central, ali tem bastante emprego, tem isso, tem aquilo, né? Então, a gente precisa criar essas novas centralidades para que também se estimule o crescimento comercial e o crescimento de escritórios, etc., em outros pontos da cidade. Porque aí você não só traz a pessoa perto do trabalho, mas você também leva o trabalho para perto da pessoa. Então, você precisa dos dois movimentos, né, para você resolver essa massa de pessoas, esses 2/3 da população que estão absolutamente fora. Para você ter uma ideia, 90... Olha, eu estou até com os números aqui, peraí que eu vou te passar o número exato. Que eu fiquei muito chocada. Ó, 9% das estações do metrô estão fora do centro, ou seja, 91% está dentro desse que a gente chama de centro ampliado. De centro expandido, centro ampliado. 10% de teatros e cinemas também estão fora. Ou seja, 70% da população usa. Tem 9% das estações de metrô, tem 10% dos cinemas, teatros e lazer, tem 13% dos leitos hospitalares e 16% dos empregos formais. Então, ou seja, você condena 70% da população... Tem a maior parte da população com poucos serviços.
com poucos serviços. E isso a gente não está nem, aqui não está nem falando, por exemplo, de saneamento básico. Saneamento básico, você não consegue, por maior que fosse o orçamento da cidade de São Paulo, você não conseguiria atender toda essa cidade com saneamento básico, UPAs, creches. Por quê? Porque as pessoas estão espalhadas demais. Sim. Se a gente juntar mais as pessoas, você consegue atender aqui dentro do centro expandido. Tanto que dentro do centro expandido já tem salas de aula, olha que absurdo, salas de aula fechando, porque não tem aluno. Enquanto na periferia tem fila para você matricular filho na escola. Você imagina, nessa pandemia, 13% dos leitos hospitalares estavam à disposição de 70% da população. Ou seja, eles tinham que pegar 5 horas de ônibus, de metrô ou qualquer coisa assim, para vir fazer uma consulta para saber se estava com Covid. Já aproveitava e já passava por uns 10, né? E já correu o risco de se infectar no caminho, no percurso. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de plano diretor, você fala assim, nossa, é só uma lei para dizer que se a casa pode construir assim. Parece algo chato, né? Que não mexe na sua vida, mas é o contrário. Não, mas ele mexe demais com a sua vida, porque ele organiza a cidade em todos os aspectos, né? Porque aí eu vou delimitar aonde eu vou levar esporte, lazer, saúde, cultura, né? Centralidades para criar empregos. Então, eu preciso de um plano diretor que traga as pessoas mais para o centro, porque nós estamos com um centro com uma densidade demográfica muito baixa, nós precisamos aumentar a densidade, até por segurança, né? Onde você tem... E as pessoas têm muito medo, que também é um outro tabu, né, que se fala, que é da mesclagem, né, econômico-social. É um absurdo você imaginar que naquele bairro só mora rico. Eu ia perguntar justamente desse ponto. E nesse bairro só mora pobre. Como se eles vivessem em mundos separados. Em cidades diferentes, né? Em cidades completamente diferentes. Como se eles não fossem interdependentes. Porque o empregado da casa do rico, o porteiro, a pessoa que faz a limpeza, o professor dos alunos, dos filhos dele, todas essas pessoas que são trabalhadores comuns, eles precisam existe essa interdependência. Então, não adianta você falar, não, nesse bairro só vai ter casa de bacana. Legal, só que eles ficam isolados, né? Você fica isolado. Então, você mesclar os vários segmentos econômicos e sociais, além de você melhorar, né, essa interdependência, nesse serviço de interdependência, além de você melhorar para toda a cidade, por exemplo, a empregada da mulher do apartamento lá de 1.000 metros não vai chegar atrasada, porque ela mora perto, ela vem a pé. Sim, exatamente. Você entendeu? Então, é uma interdependência. Além disso, você ainda proporciona para a camada mais socialmente e economicamente menos abastada, vamos dizer assim, uma mesclagem social e de convívio que é muito salutar para eles, né? Para, sei lá, os adolescentes, você imagina os adolescentes que moram no Campo Limpo, né? Ou no Itaim Paulista, que eu conheço bastante a Zona Leste. Né? Se aqueles adolescentes estivessem mais aqui no centro, estivessem acesso, por exemplo, aí no centro cultural. Teriam mais opções para lazer, etc. Exato. E eles encontrariam outras pessoas e outros jovens de outras camadas sociais que contribuiriam com a cultura deles. Essa história de você segregar, isso é criação de gueto.
sabe? É socialmente insustentável. Por isso que a cidade é tão inóspita. Quando você trouxer mais gente para o centro da cidade, inclusive as moradias mais econômicas, quando você trouxer isso para o centro da cidade, essa interligação social ajuda todo mundo, dá segurança para todo mundo, né? E é isso que a gente busca. Na verdade, são soluções bastante liberais para problemas graves sociais, né? Infelizmente, boa parte da esquerda ainda não entendeu isso, né? Ainda não entendeu isso. E a gente está numa divulgação desse conceito, né, vamos dizer assim, de democratização realmente da moradia. Sim. Que você só vai conseguir moradia se você trouxer as pessoas para o centro de volta, para esse centro expandido. E aí, quando você você vai trazer todo mundo? Não. Mas quando eu trouxer boa parte, lá naqueles bairros, se a gente até criar a centralidade, a vida vai ficar mais fácil. Porque eles não vão estar porque as moradias também são muito apertadas, né? Muito Sim. comum você ver uma moradia multifamiliar. Parece que o centro, que é o lugar mais, que é o miolo da cidade, lá não tem muita gente, mas na periferia tem muita gente. Aí ali você tem certeza que tem bastante gente morando um em cima do outro. Ali tem. Agora o meio não é povoado. E a densidade da periferia é muito maior. Vou te dar algum número, né? Em 1980, dentro do centro, eu tinha 10 mil habitantes por Quilômetro quadrado? Por quilômetro quadrado, tá? Uhum. E a periferia tinha 7. Hoje, nós, aqui no centro expandido, nós temos 7 e a periferia tem 14. O dobro. Porque as pessoas fugiram do centro e foram para a periferia. Você entendeu? Sim. Então, e a gente precisa que essa cidade... E foram para uma periferia sem esgoto, água, luz... Abandonada pelo serviço público. Não tem condição. Realmente abandonada pelo serviço público. Né? Então, se você falar de democratização da cidade, é realmente você aumentar a densidade populacional do centro expandido, do centro ampliado, para que você consiga baratear o preço do imóvel e, barateando o preço do imóvel, você possa trazer a população que trabalha nesse centro, porque muita gente que trabalha para lá nem vai querer vir. Né? Por exemplo, lá em São Miguel tinha uma fábrica chamada, acho que nem tem mais, mas tem uma fábrica lá chamada Companhia Níquel Tocantins. Tem muita gente que trabalha ali. Tem muita gente que trabalha no comércio. E aí nem precisa sair dali. Nem precisa sair dali, porque a vida dele é ali. Tá? Com uma densidade menor, ele vai ter mais oportunidade de trabalho lá. Uhum. Né? E aí você diminui o número de ônibus, você diminui a poluição na cidade, você cria imensas oportunidades de melhoria da vida na cidade. Eu queria comentar o seguinte, não sei se você falou sobre a situação que o transporte, ou seja, a cidade hoje, o que ela faz? Ela envolve um grande deslocamento entre periferia e centro, porque as pessoas têm que vir se deslocar para trabalhar e voltar para casa à noite. Isso envolve também a construção de transporte público. E isso a gente consegue observar na dificuldade da construção da linha 15 prata do metrô, que é o monotrilho, né? É uma obra faraônica, que nunca fica pronta, e cada vez mais eles estão expandindo para a periferia da cidade, porque é de lá que eles têm que trazer as pessoas. Por quê? Porque o metrô não consegue chegar lá de forma tão fácil, então eles tiveram que subir, eles tiveram que usar os céus em vez de ir por baixo da terra para tentar fazer, para facilitar essa... Por causa do preço, inclusive. Sim. Então, como você disse, a proposta de aumentar a densidade populacional da cidade facilita, inclusive, que as pessoas tenham uma convivência maior dentro desse centro
e elas possam sim, trabalhar. Elas vão a vida delas vai ser um núcleo ativo. Elas trabalham num lugar que é próximo do mercado, que é próximo da padaria, que é próximo do trabalho dela, e isso só isso. facilita. Criar núcleos ativos na cidade, né? Ah, esse lugar aqui, as pessoas têm o emprego próximo, tem o mercado próximo. Isso diminui poluição, isso só melhora as condições de vida na cidade, certo? Exatamente, exatamente. E melhora todos os aspectos. Porque quando você fala de habitação, a habitação é uma das necessidades primárias do ser humano. Né? Se você resolve esse problema, que a gente chama de um problema angular, ou seja, por cima desse problema se constrói outros, né? Então, se você resolve esse problema, na verdade, você está resolvendo vários outros. Né? Você está resolvendo o problema de expansão de transporte. Aí, esse metrô que existe vai bastar, vai ser suficiente para a população, porque como parte da população vai se deslocar para o centro, quem fica lá vai ficar num transporte bom. Você entendeu? Se quiser vir ao centro, ele vai estar num transporte confortável. E, como você disse, é uma pauta que normalmente a pessoa da esquerda tenta roubar, que é o meio ambiente. Essa nossa ideia ajuda muito o meio ambiente aqui em São Paulo, porque ninguém mais aguenta carro na cidade de São Sim, Paulo. Ninguém aguenta mais ver carro e é, ônibus queimando combustível aqui. exatamente. Porque assim, é interessante, às vezes a esquerda propõe coisas, ela fala, olha, precisa ter menos carros na cidade. Mas Então vamos fazer o como? seguinte, Mas como? Eu não sei. vamos proibir de ter carro, né? É um caminho horrível, assim, não A gente funciona. não tá preparado pra abolir o carro, né? A gente não tem Não, não, como. ainda não, não estamos. E principalmente numa cidade em que o transporte com a qualidade é tão ruim. Porque se a qualidade do transporte público fosse boa, os executivos das empresas andariam no transporte público. Pois é. Eles não andam e pegam um carro porque o transporte é insuportável. Quem é pobre anda de transporte porque é obrigado. É porque é a opção, né? É o que tem. É a única opção que ele tem. Se ele tiver a opção de comprar um carro para poder. Ele vai comprar. Sim. Então, é assim: plano diretor é escolher como a cidade vai crescer, como nós vamos viver nos próximos anos, né? E que caminho a gente vai tomar. Se é o caminho da segregação, que é aqui, tá? Os ricos moram aqui e os pobres vão todos embora, ou a gente vai trabalhar com um sistema de inclusão social, De em que adensamento. você de adensa a cidade, fazendo mesclagem entre as moradias econômicas e as moradias de alto padrão. Sim. Olha, Ou seja, você cria centralidades boas. Né? aham. Você vai aumentar a oferta de serviço criando mais centros, digamos assim. Você vai expandir o modelo do Exatamente. centro para mais pessoas. Exatamente. Aí eu queria perguntar o seguinte: bom, nós tivemos a eleição ano passado, quem foi eleito foi o Bruno Covas. O Bruno Covas infelizmente faleceu e agora o prefeito é o Ricardo Nunes. Nós não Uhum. temos um movimento da prefeitura, vamos supor assim, muito, sei lá, uma proposta de mudança efetiva do plano diretor. Ou seja, isso vai caber a nós, eu não digo tipo assim, somente MBL, mas pessoas que se importam com isso nas audiências públicas, certo? Sim, sim. Porque se não depender se não for nós, basicamente vai ficar como está, fica por isso mesmo, elas Exato. por elas, e vamos daqui 10 anos poder. E só daqui 10 anos podemos ter a oportunidade de mudar isso de novo, certo? Eu queria saber. Certo. E assim, a gente tem um outro problema, que aí eu vou colocar um problema que é agravante. Se a gente não mudar hoje, a nossa cidade, daqui a 10 anos, vai estar, e os prognósticos são horríveis. Porque eu vou te contar uma coisa: onde o poder público não entra, a criminalidade O entra. crime organizado Tá? controla. Controla. Então, as periferias, você já percebe o crime organizado construindo nas periferias, em mananciais, em cima de aonde deveria estar de terras preservadas, de locais preservados. Uhum. Então, o que a gente está fazendo? A gente está entregando à criminalidade parte da cidade. Um belo dia eles vão botar cancela
e vai ficar que nem o Rio de Janeiro, que a polícia não pode subir no morro. Então, a nossa cidade ou toma uma atitude agora, corajosa, de mudar a cidade, mudar esse raciocínio e trazer as pessoas para cá, ou a gente vai perder a mão e vai perder o domínio da cidade. Realmente é muito grave se a gente não fizer nada. Mas se a gente conseguir, e aí a gente tem que falar como movimento mesmo, se a gente conseguir conversar com as pessoas a respeito disso, explicar assim, com palavras simples, como a gente está tentando divulgar essas ideias, né? E não em coisas complicadas. Sim. Mas explicar da maneira fácil. Você não quer morar mais no centro? Você não gostaria de morar perto do trabalho? Então, o plano diretor decide isso. Se você ficar calado, vão fazer um plano diretor exatamente do jeito que sempre foi, sabe? Permitindo uma cidade ideal para meia dúzia de pessoas, para 30% só dos moradores. Então, cabe a gente um papel social bastante importante este ano. Né? O Poder Executivo, eu não conheço o prefeito, o atual prefeito, mas a ideia do prefeito Bruno Covas, e eu acredito que estava inclusive no programa dele, era caminhar nesse sentido. Era caminhar no sentido de maior adensamento, maior coeficiente de aproveitamento, que a gente fala, de cada terreno, para que a gente caminhasse nessa direção. Era a ideia dele. Não sei como que o novo prefeito está pensando, mas eu acho que, independente de como eles pensem, eu acho que a gente tem que trabalhar para abrir os olhos da população, e aí a população, convencida de que isso é melhor para ela, realmente vai trabalhar e vai pressionar também os seus vereadores, centro de direita ou de esquerda, tanto faz, para que a gente vá nessa direção. Foi muito interessante você tocar no assunto da situação do crime organizado aqui em São Paulo, né? Porque a gente sempre pensa em crime organizado no Rio de Janeiro como se aqui não existisse, como se aqui fosse lenda urbana, mas não, aqui nós temos uma forte presença e, principalmente, você diz, onde o Estado não chega, onde não tem o poder do Estado, tem um vácuo de poder e todo mundo sabe que vácuos de poder não ficam ali, eles não ficam sem nada, alguém ocupa. Se o Estado não vai ocupar, outros vão ocupar. E aí, exatamente, o Estado está dando poder para que outros o derrotem, digamos assim, adquiriram sua posição. E está entregando de mão beijada terrenos, porções da cidade de São Paulo, que uma hora pode virar grandes blocos, e aí não tem volta. Exatamente. É exatamente esse raciocínio. A gente precisa agir agora para a cidade, para a gente conduzir a cidade de uma maneira em que o Estado mantenha o controle de toda a cidade. Né? Porque aqui em São Paulo, a polícia, bombeiros, ambulância entra em qualquer lugar. No Rio de Janeiro já não é assim. Sim. Né? Eles perderam a mão. Vai demorar para alguém ir lá e tomar de volta. Eles perderam muito a mão, né? São Paulo precisa tomar uma atitude rápida para que isso não aconteça. Bom, já estamos aqui com 40 minutos de gravação. Como minha última pergunta, porque principalmente você deu uma aula agora para mim sobre plano diretor. Eu tinha a pouca noção que eu tinha de plano diretor, eu aprendi durante a campanha do Arthur. Agora eu tenho uma noção muito maior. E a minha pergunta é o seguinte: como você disse, a gente não sabe quais são os planos da prefeitura, mas não vamos ficar à mercê deles, né? Vamos fazer o nosso trabalho. Eu queria saber quais seriam a estratégia, principalmente na Câmara Municipal, nas audiências públicas, para tentar colocar essa questão em debate. Porque lá nós temos o vereador, o Rubinho Nunes, que é do MBL, e eu queria saber qual seria o plano para tentar emplacar as nossas propostas nesse plano diretor. Nós pretendemos fazer exatamente aquele trabalho que a gente sempre fez, né? Popularizar o tema, criar demanda na população para que a população entenda. Então, a gente vai trabalhar com vídeo, com memes, né? Trazendo para a população exatamente a noção do que é o plano diretor na linguagem que as pessoas entendem. Porque, às vezes, a gente convida alguns especialistas para falar e eles não falam complicada.
assim, tem que ser muito claro. Você quer morar perto do trabalho? Então, os prédios precisam ser mais altos e precisa fazer mais prédios a preço mais baixo para você poder comprar. Simples assim. Aí você não vai comprar na Penha, no Itaim Paulista, você vai comprar na Vila Mariana, na Barra Funda, sabe? Em bairros que você, com 15, 20 minutos de ônibus, você chega no seu trabalho. Então, eu acho que é isso. Tem que falar para a população a verdade e nós temos um papel. E o MBL não vai se furtar a esse papel, ele vai assumir esse papel, porque, como eu já disse até para alguns empresários da construção civil que eu conheço, né, que, desses anos todos que eu trabalhei, não é porque a gente não ganhou a eleição que nós desistimos das nossas ideias, né? Uhum. Seria muito canalha, né? Sair, Não ganhei sumir, mesmo, né? então deixa ficar. Deixa aí, some e volta daqui 4 anos. Daqui 4 anos eu venho pedir teu voto de novo. É. Então, a gente acredita muito nas nossas ideias e por acreditar, a gente sente uma enorme responsabilidade de difundir essas ideias, né? Por isso que na hora que você fez o convite, eu aceitei toda feliz e muito rapidamente, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Certo. Bom, Adelaide, foi uma honra ter você aqui. Eu agradeço enormemente por ter aceito o meu convite. Eu tenho certeza que com todo esse material a gente vai poder mostrar para as pessoas que o plano diretor não é um bicho de 7 cabeças e não é uma coisa que não influencia na vida delas. E a gente vai poder cada vez mais trazer as pessoas para esse debate para que elas possam participar e melhorar a cidade. Tá certo? É isso mesmo. Esse é o nosso papel, né, como movimento social, esse é o nosso papel, né? Trazer para a população o benefício dessas nossas ideias para que elas se engajem e aí elas vão convencer, depois a gente vai lá e ensina elas a convencer o vereador certo para que a gente aprove as melhores ideias para São Paulo. Vamos continuar fazendo nosso trabalho, que disso a gente entende, né? Exatamente. Adelaide, obrigado. Foi um prazer enorme. Boa noite para você e espero encontrar mais Boa vezes. noite. Boa noite, Antônio. E sempre que for importante a nossa participação, pode convidar. Nós estamos aqui para isso e apoiamos demais o de São Paulo. São guerreiros. Obrigado. Tamo junto. Boa noite, Adelaide. Boa noite.